Olá, boa noite. Eu estou aqui à espera que a Natália entre. Entretanto, para quem lhe faça sentido estas coisas, houve aqui um ligeiro atraso porque o meu Instagram não estava a abrir. A Natália também sabe isto bem, não é? E quem foi já acompanha as redes sociais a ver que nós estamos neste momento em Mercúrio retrógrado. Natália, vou-te adicionar. Já vi que estás a entrar. Adicionar um bocadinho entrar, tive que reiniciar o meu telemóvel, o Instagram estava bloqueado, portanto, aquelas coisas de Mercúrio retrógrado. Hello! Estás-me a ouvir? Estou-te a ouvir muito bem. Estavas-me a ouvir há pouco, porque eu Sim, desapareci durante um bocadinho. eu, Eu ou- demorei a entrar. eu ouço-te bem, só que a comunicação está com algumas falhas. Ok. Mercúrio não vai ajudar, mas a gente vai fazer na mesma. Pronto, só nós para arriscarmos fazer um live nesta altura. Exatamente. Não é? Portanto, temos que avançar, temos que arriscar. Mercúrio retrógrado, mas a gente tenta ultrapassar aqui a questão. A gente dá a Vamos fazer o volta. melhor que podemos. É. Boa noite a quem se vai juntando aqui a nós. Eu e a Natália estivemos a conversar sobre o tema que poderíamos trazer para hoje. E é um tema que normalmente as pessoas procuram e têm muita curiosidade, porque tem a ver com os nomes, não é? E toda a Uhum. gente tem um nome, toda a gente tem uma identificação e por vezes há mais por detrás do que aquilo que nos parece. A Natália hoje também nos vai trazer, portanto, um exemplo prático de uma situação de alguém que ela conhece em relação ao nome. E de uma forma muito prática, e Natália, tu vais-me acompanhando, não é? Os nossos Sim. nomes, e agora sim, nós podemos, o título que nós escolhemos foi o que é que o teu nome fala sobre ti, não é? O que é que o nosso nome diz sobre nós? Porque efetivamente, ele, por mais que saibamos ou não, o nome envolve uma expectativa, envolve um mandato. Então é importante nós aprendermos a descodificar o nome. E é interessante que eu pus no Instagram aquelas questões de se havia algum nome relacionado na família para além do teu, se eras a única pessoa da família com esse nome, se esse nome estava envolvido em alguma história. E foi muito interessante, eu fui partilhando as respostas das pessoas em relação a isso. Eu também Não sei fiz, se... eu também fiz isso no Diz, outro diz, diz. dia e resultou Sim. muito bem. As pessoas têm alguma curiosidade e é bom que se comece a perceber que efetivamente há mais para além daquilo que a gente vê com os olhos só, não é? Exatamente. E um nome ou outro que eu vou respondendo para dar a justificação faz todo o sentido para a pessoa e eu acho que isso é muito bom porque vamos começar eu penso que vamos começar a abrir mais consciências ao percebermos que não está tudo só em nós, não é? Porque às vezes a gente sente-se. Eu tenho alguns pacientes que se sentem assim um bocadinho mal quando pensam que, ok, tudo é um problema meu. E, efetivamente, com a psicogenealogia, nós percebemos que nem tudo é um Que problema tudo, só nosso. E então exatamente, que o tudo, nome traz tudo, não é? Traz o aporte todo. primeiro é algo que nos identifica, é algo que nós somos. Então, de uma forma muito resumida, quando nós nascemos e nos é colocado um nome, antes de mais é aquilo que vai identificar a nossa personalidade e quem nós somos. E que, curiosamente, se as pessoas forem à internet buscar, encontram de uma forma muito simples algum significado do nome. Não é dessa forma que nós estudamos na psicogenealogia. Uhum. Na psicogenealogia a gente estuda, inclusive, cada letra do nosso nome, mas só o facto do nome que nos é colocado, lá está, será que o nome é de algum elemento da família? Porque é que resolveram colocar o nome àquela criança ou a nós, aquele nome da avó, da bisavó, do pai? O que é que se pretende com aquilo? Há uma expectativa muito grande em relação a esse nome que alguém já traz, que tem uma personalidade também e que, de repente, alguém na família vai também ter esse mesmo nome. Exatamente.
Eu tenho tido alguns casos, Sim, e é muito interessante perceber isso. Tenho tido muito aquela situação do José, do João, sim, da sim, Maria, e tu, quando questionas a pessoa sobre isso e pedes para que ela faça uma reflexão de quem é que ela tem no sistema dela com esse nome, as pessoas ficam assim um bocadinho. Que estranho! E tenho tido alguns casos, dou-te um exemplo, alguns deles estão relacionados com divórcios, e quando eu peço sim. para olharem para o sistema, para pessoas que têm esse nome, as pessoas olham para trás e essas pessoas têm ou relacionamentos conflituosos, inclusive separações, e aquilo é um insight muito giro para as pessoas, de certa forma, não é? Tipo, ok, afinal, faz todo o sentido. Lá está, parecendo que não, está-se a colocar um mandato. A intenção é boa, muitas vezes o motivo por que se coloca o nome de um mesmo familiar a outra pessoa é para honrar aquela pessoa, é para honrar aquele nome. Mas às Exatamente. vezes a história que aquela pessoa teve também fica ligada à outra geração que vem, à outra pessoa que vem. Então, a pessoa de alguma forma não sabe porque é que eu me chamo Maria, e inclusivamente tu referiste ainda por cima nomes, neste caso bíblicos, Sim. e que também é importante que tenhamos isso em causa, não é? Não só os nomes que se repetem, mas também o facto de às vezes terem alguma ligação religiosa por trás, houve alguém que no questionário que disse, olha, o meu nome foi colocado porque os meus pais estavam a ver uma novela e identificaram lá o nome, portanto interessante perceber quem na novela tinha esse nome. Uma vez conheci uma pessoa que tinha os dois primeiros nomes, também era de uma novela, e repara o pormenor. O nome também era de novela, era duas personagens que elas como é que vou dizer, opositoras uma da outra. Eram, e a Que pessoa giro. ficou com esses nomes, ou seja, eram rivais uma da outra, e a pessoa ficou precisamente com esses dois nomes. Portanto, também é interessante E ver logo os dois, não é? Que traz uma os energia dois, completamente que eram antagónica, não é? exatamente, ou seja, imagina, Maria Joana e a Maria Joana eram rivais. E esse foi o nome que na novela, não é? Esse foi o nome que foi colocado a essa pessoa. Isto Sim, são histórias reais. E depois, sim. muitas vezes, a pessoa vive um conflito interno, vive algum desafio e não consegue perceber bem de onde é que isto vem e qual foi o aspecto que isto relacionou. E tu estavas a falar também a nível familiar, e eu tenho verificado isso também em consultas, e é muito interessante, porque se nós de forma inconsciente, imagina, nós temos alguém já na família com um nome, um avô, um pai, uma mãe, Uhum. e há uma outra pessoa na família que vai levar esse nome, é muito interessante, porque a própria pessoa inconscientemente pode adotar comportamentos desse familiar Eu que tenho começam de verificado forma isso. sistémica a causar alguma confusão, ou seja, o filho começa a ter comportamentos como se fosse avô, ou seja, como se fosse pai do próprio pai, como se fosse sogro da mãe, Exatamente. como, por exemplo. Sim, exatamente. E também, também tenho visto isso, além do nome, nas datas de nascimento. Há Ah, sim, muitas sim. datas que coincidem com pessoas do sistema que partiram antes da pessoa nascer, assim a olho nu, porque se tu não abrires o genossociograma, há informação que tu não consegues aceder, mas a olho nu, assim, à primeira vista, já se apura muitas coisas que se percebem através do nome e através das datas, não é? Vamos Das mandar só datas, um sim. beijinho para a Letícia, que também está aí, Sim, a Letícia a acabou de nossa entrar, que está ali mentora. connosco, a nossa mentora. Um beijo Sim, um grande para beijinho, ela. Letícia, é bom ter-te aqui. Sim. Sim. Sim, e é muito interessante perceber como é que um nome pode trazer tanta energia para uma pessoa, pode definir tanto aquilo que ela tem como uma missão nesta vida, não é? Eu falo, por exemplo, o Exatamente. exemplo da minha filha. Eu não sabia disto, não é? Quando a Yara nasceu, eu ainda não tinha formação nisto. Então eu escolhi um nome que fosse diferente para a Yara. E quando eu percebi a Yara, quando eu faço a decodificação do nome da Yara, ela vem com uma missão quase parecida com a minha. É que muitas vezes, e isto vem em ressalva a uma das perguntas que foram feitas no questionário, é: tu és a única pessoa na tua família com o teu nome? E muita gente referiu que sim. Uhum. Mas das duas, uma, muitas vezes as pessoas não sabem que há variações do nome,
Como, por exemplo, lembro-me que uma vez falei com a Letícia do nome Joana. Giovana também tem o mesmo significado. Até Ivan ou Ivana, que, ou seja, que diríamos que é um nome completamente diferente, como Carlos, Carlota, ou seja, nomes que diríamos, não, eu sou o único na família, e não, estão ligados. Derivam todos Então, do mesmo, não é? derivam todos do mesmo. Ou também o facto de efetivamente se poder ter um nome novo na família também pode significar que aquela pessoa veio com um mandato novo, algo que o clã familiar pediu para que alguém manifestasse essa energia, essa revelação. Exatamente. Sabe onde é que eu tenho visto muito isso? Nos miúdos mais novos. Nomes diferentes. E nota-se claramente que eles vêm fazer é como se eles viessem para fazer completamente diferente daquilo que existia no sistema todo. Eu tenho percebido que há pessoas nós vimos para reparar, mas eu vejo muitas pessoas que antes de reparar estão a repetir algo do sistema. Sim. E já há meninos a nascer novos que já não vêm nem para repetir, nem para reparar. Eles já vêm com um processo completamente diferente. É muito interessante isso percebe-se muito bem em determinados sítios. É trazer algo novo ao sistema familiar. E sabes que também há uma coisa, e foi algo que eu verifiquei em consulta também, e que é muito interessante ver isto. Muitas vezes, e aqui pode chamar a atenção, muitas vezes até mesmo em casais em que há ou dificuldades de uma gravidez, ou eventualmente desafios a nível sexual. E quando tu vais olhar, basta só a questão dos nomes. Eu já nem vou pegar pelas datas, porque as datas então dão-nos muita mais informação. Mas tão interessante ver o facto de um ou outro ter, por exemplo, imagina a mulher ter o pai com o nome em que o marido tem o nome do pai. Exatamente. Ou a mãe do homem tem o mesmo nome que a própria mulher, ou uma variante do nome, ou uma irmã, ou seja, ou outro familiar. Alguém no sistema já tem aquele nome. E então isto muitas vezes causa alguma confusão, não é? Porque é assim, o nosso inconsciente não distingue, não é? O real do imaginário. Para ele, a primeira pessoa que nós conhecemos e que faz parte do clã é aquela pessoa que faz parte da nossa família, não é? O meu pai tem o nome Joaquim, não é? E inconscientemente há ali uma projeção para o companheiro Joaquim, que também se chama Joaquim. Então começam a haver problemas de relacionamento, porque é como se inconscientemente houvesse ali uma relação pai ou mãe ou irmão. Exatamente. E foi algo que constatei em algumas consultas. Acontece... É como se aquele homem não tivesse uma energia que ativa a libido daquela mulher ou vice-versa, porque é o meu pai que está aqui, não é? Aquele nome reflete mais a energia do meu pai do que o próprio marido. Exatamente, quando tu referes o nome, imagina, eu peguei num nome qualquer, ok, Joaquim, não foi por nada em particular, não é? Mas ao chamar pelo marido é como se estivesse também a chamar a energia do pai, que por acaso, imagina, também se chama Joaquim. Isso. E isto traz muitas vezes dificuldades e às vezes os casais andam às voltas a tentar compreender o que é que se passa e às vezes são coisas tão sutis como o nome, como tu disseste muito bem, as datas também. É incrível como as datas manifestam isso, mas pronto, nós hoje estamos a falar só dos nomes. E aqui estamos a receber informações, alguém que diz a minha cunhada tem exatamente o meu nome, ou seja, eu não sei se é o nome completo, se é o primeiro e o segundo, mas efetivamente, exatamente, também acontecem estas situações, há uma ligação das pessoas. Sim, elas entram numa família, a família passa a interligar-se, não é? Há uma ligação familiar. E não deve ser à toa que eu costumo dizer sempre isto, uma mulher não atrai um marido por acaso, um marido não atrai uma mulher por acaso, não é? E quando tu vais estudar os sistemas familiares, tu percebes que eles cruzam-se, as histórias assemelham, não é? Isso vê-se bem. E alguém por acaso até referiu, e muito bem, não é? Que nós em termos familiares também temos um nome, que é o nosso sobrenome, e que naturalmente, apesar de não ser aquele pelo qual somos chamados constantemente, algumas pessoas até são, mas naturalmente também foi uma necessidade, muitas vezes inconsciente, que o clã teve de trazer esse nome para o sistema, por algum motivo, por algo que aconteceu, que às vezes
pode não ser ainda conhecido e que, ok, vamos a partir de agora, vamos desenvolver este nome na família, portanto, e claro, depois fica a família com esse mesmo nome. Em relação ao nome próprio, realmente, e também a questão de não só personagens históricas, quando há personagens históricas ou religiosas ou bíblicas, é interessante ver a história. Alguém referia hoje nas perguntas, nas questões, que descobriu, primeiro não gostava do nome, mas que descobriu que era o nome de uma cidade. É num país africano, já não sei dizer de cor, mas a pessoa referiu, eu não gostava do meu nome, mas o meu nome, eu vinha descobrir que era um nome numa cidade, não sei se era na Nigéria, então é interessante ver também a história dessa cidade, porque de alguma forma isso reflete também na personalidade. A energia que aquilo traz, não é? Exatamente, ou as histórias envolvidas no nome, não é? Quantas vezes o nome está relacionado, olha, tu ficaste com este nome porque era um nome que nós gostávamos, porque estávamos a ler um livro desta personagem, porque, olha, era um ex-namorado da mãe ou uma ex-namorada do pai, às vezes isso acontece. Sim. Exatamente, essas histórias, é interessante ver o que motivou e porque a escolha do nome, era um santo que quisemos que apadrinhasse, porque essas histórias, de alguma forma, estão ligadas energeticamente ao nosso nome e cada vez que se referem, ou seja, que se chama pelo nome, está-se como se ativar essa energia. Exatamente. E eu não sei se tu queres dar uma ligeira definição do que é que são os mandatos no nome, para que as pessoas percebam o porquê de nós dizermos que o nome traz um mandato, e há muita gente que ainda não percebeu. Exato. O que é que nós queremos dizer com esse mandato. Queres explicar? Exatamente. Bem, resumidamente, era um bocadinho o que nós estávamos aqui a explicar com exemplos. O mandato é mesmo algo que nos é incutido, é como se fosse um contrato. Quando nos é colocado um nome, é como se fosse um contrato a dizer, tu agora, isto de uma forma muito simples, tu agora vais cumprir este propósito. O mandato no nome, de alguma forma, dá-nos o propósito do nome daquilo que nós vimos cumprir. Simplesmente só e pelo nome. Não estamos aqui a buscar, nós já falamos também da ligação de datas, que também tem as suas descodificações e os seus mandatos. Estamos a falar da questão do nome. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, eu penso que, pronto, em termos de mandato é exatamente isso. E depois acho que é interessante nós reforçarmos as letras do nome. É muito interessante perceber. Alguém perguntou, desculpa Natália, não te esqueças do que estás a dizer, estavas a falar das letras, mas alguém perguntou, tipo missão? Exatamente. Sim, exatamente. Isso mesmo, tipo uma missão, exatamente, a missão que tu vens cumprir, que necessariamente muitas vezes a gente não se identifica com ela, porque se tu vens com o nome de um antepassado, de um avô, de um pai, muitas vezes tu sentes que não estás a viver a tua própria vida, ou sentes que estás fora do teu próprio papel, que estás a cumprir um mandato que não seria propriamente o teu. E há pessoas que querem, inclusive, não serem chamadas por aquele nome, não assinam aquele nome porque não gostam dele. Sim, porque não se identificam, porque não sabem de onde veio, porque pode, inconscientemente, às vezes a pessoa não sabe porquê, mas inconscientemente pode haver uma história por trás, uma história desafiante, uma história difícil, uma história... E a pessoa diz, eu não gosto deste nome, e tu lhe perguntas e ela diz, não sabe porquê, mas eu não gosto. E o nome até pode ser muito bonito, mas pode estar algo associado, uma missão para a qual ela sente, o inconsciente dela sente que aquilo não é para ela. E claro, e às vezes há certas correntes, como é que eu lhe posso chamar, até mesmo a nível religioso, ou em que tu mudas o nome. Nós vemos isso hoje em dia, muitas mudanças, as pessoas adotarem nomes espirituais, acho que posso chamar assim, não é? Exatamente. Porque de alguma forma, mesmo que mantenham o nome original, sentem que aquilo as liberta de alguma forma de uma missão com a qual elas não se identificam. Exatamente. Mas sim, todo o nome tem um propósito. Olha, fala que eu entretanto vou ver aqui. Ias dizer alguma coisa e eu interrompi, desculpa. Não, íamos falar das letras, mas eu estou a ver que tem aqui coisas interessantes que se quiseres responder,
Há aí uma menina que diz que tem o nome de Esther porque era um nome relacionado com algo Da bíblico. bisavó. E por ser Exatamente. bíblico, então é interessante ver, sendo bíblico, o que é que ele simboliza, o que é que significa, e conhecer um pouco da história dessa bisavó. Também, não é? A história dela, aquilo pelo qual ela passou, que às vezes nós não conhecemos muito a história dos nossos antepassados. E às vezes essa história dá-nos logo algumas indicações de muitas coisas que nos acontecem que nós não entendemos muito bem, não é? E nós não entendemos. E é engraçado porque ela disse que durante anos odiava este nome, não é? E não sabia o porquê. Exatamente, exatamente. Vamos precisamente ao encontro disso. É isso mesmo. Mas falavas, Natália, para já enquanto as pessoas não questionam. Para terminar essa linha de pensamento, eu tenho um caso na família que se chama, tem o nome de Conceição, a seguir ao primeiro nome, e esse Conceição foi-lhe atribuído por causa de uma tia minha que tinha falecido. E é assim, esta pessoa não sabe o porquê de ter este nome, ou melhor, não sabe o impacto que este nome tem na vida dela, tendo em conta a psicogenealogia, mas hoje eu olho para trás e percebo o porquê dela nunca ter gostado daquele nome. Porque efetivamente aquele nome traz um peso muito grande, não é? Foi uma mulher que morreu com um ataque cardíaco. Portanto, repara no peso que aquele nome traz, não é? Que o nome traria, exatamente. Exatamente. Tu estás a se referir isso e fizeste-me lembrar de uma consulta de uma senhora que eu acompanhei ao longo de algum tempo. E ela, quando chegou, ela veio mesmo encaminhada por uma médica que ela conhecia, e ela já, uma pessoa que estava com uma depressão, veio fazer consulta e pegámos mesmo por essa questão, a trabalhar a questão do nome. E o nome dela era um nome, tanto ela como a irmã tinham o nome de duas tias dela que faleceram pouco depois de nascerem, ainda bebês. E a avó quis, de alguma forma, que elas adotassem os nomes das meninas que tinham falecido. Meu Deus. Portanto, portanto, com medicação, com uma depressão, a irmã com vários problemas de saúde também. E foi-se trabalhando com ela, e aqui com os atos simbólicos, pronto, não é o tema que nós vamos trazer através disto, mas foi uma mudança tão grande quando ela fez o ato simbólico e fez aquela diferenciação de quem ela era e de que a criança era outra criança que não ela, porque é quase aqui também entramos, não é? Ela estava na energia de um Gizan, não é? Ela quase que foi uma criança de substituição, não é? Que veio substituir aquela que partiu. E quando há estas situações a nível de nome, e às vezes acontecem isto, crianças que partem e que às vezes os irmãos têm o mesmo nome, e claro que isto torna-se um bocado pesado, porque há ali quase como uma sobreposição, não é? Sou eu e parece que algo está aqui em cima, e a pessoa, não é? Estando viva, sente muito... É um fardo que ela É um fardo, traz, não é? E não se sente ela mesma. Sim. Exatamente, e não se sente ela mesma. E tu agora falares... Esta semana ainda tive uma situação dentro deste género, mas que me gelou completamente, que é uma cliente minha que teve uma irmã que morreu antes dela. Ela nasceu, e acho que ela nasceu precisamente na mesma data em que a irmã tinha nascido, e deram-lhe a mesma cédula, só alteraram a data. Acreditas nisto? O mesmo nome, a mesma cédula, alteraram-lhe a data, assim uma coisa... fiquei abismada. Ou seja, mesmo a própria cédula era da irmã e não dela. Sim. Uma coisa impressionante. E depois é normal que as pessoas não consigam ter paz, sensação de paz, não é? Porque estão com algo tão pesado em cima. Então, e não sabem o que é que se passa. Com isto, não estamos a querer dizer, não se assustem em relação ao vosso nome, porque eu hoje, há uma citação do professor Lauro Alonso, e o professor Lauro Alonso é ele um dos responsáveis por ter criado esta corrente da psicogenealogia evolutiva, e ele tinha uma citação que eu achei que era muito bonita, porque ele fala que não há como a tomada de consciência para que, de alguma forma, desde que tu interpretes, descodifiques e interpretes o teu nome e saibas o para que é desse nome, tu, de alguma forma, é-te devolvido o teu livre-arbítrio. Eu estava aqui a ver se encontrava a citação.
Exatamente, ele diz assim: o nome é muito mais que uma identidade, é o esboço de toda uma biografia. É um transporte simbólico de crenças, parâmetros e mandatos inconscientes que brinda sua potência positiva a quem o porta, quando é descodificado e interpretado. O seu significado é revelado à consciência como a página completa de um livro aberto, quando é lida com amor, cuidado e atenção. Portanto, quando nós estamos aqui a dar estes exemplos, é para ajudar a encontrar respostas para aqueles quês que às vezes a gente não compreende. Exatamente. E quer uma resposta para eles, questões: porque é que isto me acontece, porque é que eu não estou a conseguir, porque é que... E não há como, porque assim, temos um nome, foi-nos dado e ok, isso traz um propósito, isso traz, como há bocadinho era a Ana que estava ali a falar, traz uma missão, mas quando há estas situações, não é para dizer, meu Deus, e agora, o que é que eu faço com isto? Eu tenho o nome daquela pessoa que teve aquela história. Não, é trazer à consciência, é descodificar o nome, é compreender o para quê e transformar. Exatamente. Nada é uma sentença. É como diz a Letícia, isto é nós percebermos que afinal o nosso nome traz algo, tomar o conhecimento para que depois a consciência possa mudar isso. Porque nós não temos que sofrer por termos este nome. Nós podemos, ao tomar consciência do que é que o nosso nome traz, fazer diferente, não é? De certa forma, podermos não estar no negativo, porque tudo tem um lado positivo. E nós podemos sair do lado negativo e ir para o positivo desse nome, não é? Desse nome, precisamente, exatamente. Construir e constatar uma nova história. Porque, seja porque, ok, eu tenho o nome de alguém já no meu clã familiar, ou eu sou a nova pessoa que tem este nome na família, nada é por acaso, então tudo tem esse propósito, não há como descodificar e descobrir esse propósito. Aliás, trazendo tudo isso à consciência, é uma forma de libertação, como estava aqui a referir a pessoa que falava do nome Esther e que diz que durante anos odiava e não sabia porquê. Entretanto, com certeza que encontrou as respostas desse motivo, do seu para quê. Exatamente. Eu não sei se tu ias trazer-nos um caso, não é? Sim. Não sei se já... Eu estava a praticar estes dias na clínica, porque assim, eu não tenho tido muito tempo para me dedicar à psicogenealogia como uma consulta num todo. Então, acabas por não praticar. Então, eu faço isto. Quando eu tenho um bocadinho de tempo, eu pego em alguma coisa para tentar praticar e para trazer o conhecimento para eu começar a interiorizá-lo. Então, lembrei-me de fazer a decodificação do nome de uma amiga minha, que é muito interessante, porque ela tem uma história que neste momento está intensa, está uma história bastante intensa. Então, eu comecei a descodificar o nome dela. Ela é Juliana Flor. Só o J já traz ali um impacto tremendo. Cada letra traz um impacto tremendo, não é? Cada letra. Letra. Nós no curso tivemos que descodificar cada letra para perceber o mandato do nome. Exatamente. E tudo junto no final ainda dá um número. E isto é muito interessante, não é? Então esta menina, ela tem uma situação que tem o pai, tem a mãe, ela é filha única, os pais separaram-se muito cedo porque entraram em ruptura, perderam tudo, separaram-se e ela hoje é adulta, tem um emprego e vive a sobrecarga de ter que não sustentá-los na totalidade, mas ajudar os pais a sobreviverem. Entretanto, o problema maior dela é efetivamente o pai, é a figura mais frágil ali, que inclusive está neste momento com um cancro e foi a peça que ajudou a desmoronar a família toda. E eu estou a decodificar o nome dela e então ela tem algo incrível. Ela vem com um propósito de união, de agrupar a família, vem com uma intensidade para marcar, para liderar, para devolver aquilo que não é dela, para iniciar e com tudo isto renascer, ok? Matar e nascer de novo.
Isto no Juliana, só no Juliana. No Flor, ela tem sobrevivência, ela vem com liderança novamente, ver aquilo que não foi visto e paternar. Ok? Exato. Portanto, vê lá tu, ela está na realidade a fazer o papel de um pai para os seus pais. Sim, exatamente. E eu mandei-lhe um print disto, porque eu entretanto ainda fui ver, porque a numerologia dela, o Juliana dá um 7 e o Flor dá um 3. Ainda fui buscar mais informação deste 7 e deste 3 e tudo vai bater ao mesmo sítio. Quando eu vou buscar o nome dela ao nosso dicionário das descodificações, né? Aqui diz assim, esta família estará com questões de remoer, com sacrifício, na expressão da sua arte e dos seus profissionais. A encarnação é vivida como um sacrifício da sua liberdade. Esta miúda não consegue largar o emprego que tem, ela gosta do que faz, mas não está se calhar no sítio que ela queria estar. E ela não consegue largar este emprego porque ela tem medo de falhar e de não conseguir ajudar o pai e a mãe. E é exatamente isto, aquela questão de não poder ter a liberdade, não é? De ficar presa por esta necessidade de os suportar. De os ajudar. E depois nós além disto tudo, como temos a visão sistémica, não é? Tu tens, eu tenho, ainda percebemos que há efetivamente aqui algum pai que não teve função de pai e isto já vem muito de trás. Muito de trás, exatamente. Sim. E lá está, tanto deve vir de trás que por isso é que ela tem esse nome. Exatamente. Ou seja, este nome deu-lhe esse mandato, essa missão que ela está neste momento a exercer e a cumprir de alguma forma, mesmo que ela possa não se identificar totalmente com isso, né? Porque ela tem os sonhos dela. A Letícia estava escreveu quando nós estávamos a falar efetivamente para as pessoas sentirem que não se estejam a assustar, e agora com o exemplo espetacular que a Natália deu, e quero que vocês saibam que nós partilhamos estes exemplos porque é tão incrível as coincidências que a gente fica abismada, ou seja, que não são coincidências, são sincronias, e nós ficamos, olha como isto encaixa. E não é uma coisa má, não é uma coisa má, é tu perceberes que aquele fardo que tu muitas vezes sentes em ti, que não consegues perceber de onde vem, ele tem uma justificação. E quando tu observas isso, tu mudas essa circunstância. O que eu mais tenho visto é que a pessoa toma consciência e muda a circunstância. Eu creio que a Juliana, era espetacular, não só na questão do nome, mas que ela pudesse amplificar essa tua consulta. Pode ser uma maneira de tu poderes amplificar mais, porque, mediante o nome que ela tem, sim, há aí algo mais para trás. Há muito. Há muito, com certeza. E a Letícia estava a dizer, sermos muito bons no nosso mandato, ressignificando as dores que ele pode conter, não é? Com uma aptidão diferenciada. Resolvendo para a nossa família, serviremos ao próximo, diz ela aqui também. Exatamente. Exato. Isso mesmo. Isso era o que nós falávamos logo no início da nossa formação, quando a Letícia nos ensinava que nós nascemos numa família com um determinado propósito, certo? Temos o propósito de reparar o nosso sistema em determinada situação. E o nosso nome vem dizer em quê, não é? Mas nós vimos para reparar, e aquilo que eu dizia há bocado por vezes, quando eu dou comigo a pensar assim, a pessoa não está a reparar, ela está a repetir algo. Mas é para reparar que a gente vem. E a partir do momento que a gente repara o que está aqui no nosso sistema, nós já conseguimos libertar quem vem a seguir. E podemos levar aos de fora, que não do nosso sistema, mas às pessoas de fora, para podermos também servi-las a elas, não é? Porque, de certa forma, é isso que nós vimos fazer. Estar ao serviço, não é? É natural que a primeira, porque é quase como de onde vimos, a primeira tendência, efetivamente, seja repetir. Porque é aquilo que já está, não é? Só quando tu tomas consciência
Ou, ok, porque é que eu não me identifico com este nome? Porque é que eu tive necessidade? Porque é que eu gostaria de o mudar? Porque é que eu gostaria de alterar? Aqui só estamos a falar dos nomes. E não adianta agora as pessoas eventualmente dizerem, ui, que meu Deus, vou querer mudar de nome. Não, porque se não não for é o essa a nome, pode ser a finalidade. data, pode ser as datas e as datas não adianta fazer uma nova data de aniversário. Não, isso tem um propósito. Com certeza que tem. Todo nome tem um propósito e E não há a como magia significá-lo. disto, a magia disto é Sim, descobrir qual é esse propósito, para que ele esse seja visto de propósito. uma forma mais leve, não de é? uma- Exatamente. Com certeza, eu não sei se já tiveste a oportunidade de falar com a Juliana, mas se já tiveste a oportunidade de falar com ela e de lhe explicar Sim, aquilo que viste, ela de certeza que só por saber isso se tornou mais leve. Mesmo que ela completamente. ainda não tenha feito mudança nenhuma, mas só o facto dela ter essa descodificação, dela compreender só isso. Completamente. E eu vejo nela que ela está a ficar uma mulher muito mais focada na vida dela. Nós também já fizemos um outro trabalho de constelação para ajudar um bocadinho no medo. E nota-se Uhum, nela que sim, ela está a começar a perceber que ela pode ser esse suporte enquanto lhe for permitido. E não carregar sim, isso como um fardo. como um fardo. Quando não lhe for permitido e se por alguma circunstância não lhe for permitido, ela não tem essa obrigação. Não Exatamente, é? Então, exatamente. isto É enquanto fizer obviamente sentido. fica mais leve para ela, sem dúvida, não é? Só o facto de ter esse conhecimento, só o facto de ter vindo à consciência Sim. é muito interessante. Uma semana passada também tive uma consulta e era de uma questão de um casal, portanto, eu só atendi a pessoa em questão, a mulher em questão, e quando ela, e era uma pessoa que ela já tinha feito genossociograma e por aí fora, mas bastava, fora a ligação de datas, bastava a questão do nome, da Uhum. história de um antepassado, de um avô, da história de ela até ter o mesmo nome que a cunhada, ou seja, que ela estava a ter, ela ficou, ela no dia a seguir só mandou uma mensagem e disse: Filipa, olha, claro, entrou em processo de vagotonia, ou seja, ela disse: olha, eu tive que descansar hoje porque eu fiquei com dor de cabeça, eu sei Muitas que isso foi dores. importante e foi uma grande revelação para mim. E até já falei com o meu companheiro, realmente, porque, claro, depois ela iria fazer um ato simbólico para ressignificar isso tudo. Mas para ela foi. É uma libertação. É nesse momento, que é como diz o professor Laura Alonso naquela citação, é nesse momento que há uma libertação. Sem dúvida, sem dúvida. E Eu não eu tenho, diz isto. diz, Filipa, diz. Não, eu estava a dizer não sei se eu encontro. E às vezes também acontece outra coisa, que também é importante que as pessoas possam eventualmente avaliar. Não sei se aqui quem nos está a assistir, ou a ti, Natália, às vezes a pessoa tem um determinado nome e as pessoas constantemente se enganam e lhe chamam outro. Isso. Exatamente. E a pessoa diz, cada vez que se enganam, é este nome que me chamam. Eu fiz isso E a na pessoa já. formação. É? Eu fiz isso a ti na formação. Fizeste-me a mim na formação, porque isso efetivamente acontece. A mim, quando as pessoas se enganam, é sempre o mesmo nome. E eu já encaro aquilo com naturalidade, E ok? tem uma explicação, não é? Exatamente, tudo tem uma explicação, não é? Até que ponto, e às vezes também, eu também faço isso às vezes às outras pessoas, do género, porque é que ela se chama assim? E eu, mas porquê? Não está aqui ninguém com esse nome? Então é muito interessante nós podermos ver a energia, às vezes se somos chamados por outro nome. E às vezes até pequenos diminutivos, ok? O Uhum. diminutivo muitas vezes é usado porque, quer dizer, ele põe a pessoa numa posição um bocadinho. Repara que há pessoas que, mesmo adultas, continuam a ter o diminutivo. O Sim, Zezinho, o Joãozinho, isso de exatamente. alguma forma também não as deixa estar e ser tudo aquilo que elas são. Aliás, nós tínhamos um exemplo na formação, Isso. né? E Sim. tínhamos uma das mulheres que, até hoje, uma mulher com quase 50 Mulherão. anos, ainda um mulherão, ela é um mulherão, e continuam a chamá-la pelo diminutivo, e ela dizia, mas eu não sei, até os meus clientes me chamam assim, então nós estivemos ali a procurar fazer com que a chamassem pelo nome próprio, por aquilo que ela é, para que ela se sentisse também como um todo, e ela mesma que pudesse Sim. começar a olhar para ela dessa forma. Mas às vezes os nomes, quando as pessoas se enganam, e quando isso acontece, é interessante ver se há um nome constantemente que se repete, é interessante ver também a energia desse nome, porque há algo ali
que os outros estão a interpretar, tá? De forma inconsciente e que é uma mensagem que nos está a ser É o que precisa dada. de ser visto, não é? Aquilo que não É o foi que precisa visto. de ser visto, exatamente. A nossa Isabel está aqui a assistir e pôs ali um grande smile, não é? Tipo um smile engargalhada, porque ela sabe porque é que nós estamos a falar. Pois sabe. Ela teve a oportunidade de assistir a estas aventuras na nossa formação de psicogenealogia. E que aventura, não é? Natália, eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, senão eu também te iria perguntar, mesmo às pessoas que estão a assistir, estão à vontade para colocar as vossas questões, mas ia-te perguntar, porque é que dirias, boa noite Daniel, a Daniel é a nossa futura Professora, não é? formadora de biopsicogenealogia. Natália, se eu te perguntasse porque é que tu consideras que é importante que as pessoas pudessem olhar para o seu nome, descodificar o seu nome, o que é que tu dirias? Diria que o nosso nome é o nosso BI, é o nosso bilhete de identidade, é aquilo que nos ajuda a perceber o que estamos aqui a fazer. A proposta que eu deixaria aqui às pessoas que nos estão a assistir é, por que não? Comecem por aí, comecem a tentar, ok, se calhar se forem à internet vão ver um pequeno significado do nome, naturalmente poderão ver, Sim. não é? Claro que é muito mais profundo o trabalho que nós procuramos desenvolver através da psicogenealogia, mas aí está um cheirinho. Mas de alguma forma, verem realmente se tem alguma ligação com algum familiar, se o vosso nome, já alguém na família também já trazia esse nome, conhecer um pouco da história dessa pessoa, de onde é que ela veio, como é que foi a história de vida dela, também perceber quem é que vos pôs o vosso nome, quem é que escolheu o vosso nome. Havia pessoas que diziam que foram os pais, havia outras que diziam que foi a mãe e a tia, que foi só a mãe. E porquê esse nome? Numa infinidade de nomes, porquê que aquela pessoa escolheu esse nome? Se vocês tiverem a oportunidade de perceber, falar com a mãe, mãe, porquê é que tu escolheste esse nome para mim? Está aqui alguém a colocar, a dizer, boa noite, a minha mãe diz que gostava de Andreia. Ela diz que dá 7. Dá 7. Ok. E o meu segundo nome é Filipa. Foram vizinhos e a minha tia. Era o nome da vizinha e de rainha. Dá um 8. Eu não tenho aqui a tabela dos números para te poder ajudar agora, Andreia. Também não. Sei que o 7 está relacionado com uma energia mais espiritualizada e a Andreia é um nome que está muito relacionado com uma energia mais espiritualizada, com uma pessoa que traz um lado mais paciente, que precisa de o trabalhar. O 8 normalmente está muito associado às questões de justiça. E também... Sim, e também muito, eu conheço o 8, o meu propósito de vida está relacionado com o número 8 e é também um número ligado a fazer acontecer, à materialização, a fazer acontecer. O teu segundo nome é o meu nome, por isso é um nome, de forma muito resumida, Andreia. O nome Filipa é um nome que quando eu fiz a descodificação dele estava muito relacionado com o vir fazer aquilo que não foi feito, ser pioneira naquilo que é para fazer acontecer. Também com questões, a Natália estava a referir, sim, com questões de equilíbrio, de justiça e de vir iniciar, de fazer acontecer, de manifestar. Filipa, deixa-me só dizer-te uma coisa. A Andreia foi à internet ver a numerologia do nome dela. Nós na psicogenealogia, na decodificação do nome, não fazemos isso. Não é essa numerologia que a gente usa. Ok. Obrigada por teres dito, Andreia. Sim. É uma avaliação diferente, está bem? Nós fazemos também a partir da numerologia da Cabala. Seja como for, sim, o 8 também tem uma energia na numerologia, tem uma energia, ok? Mesmo através da numerologia tem uma energia e também está relacionada com a parte da materialização. Aliás, a Letícia dizia que nós podíamos juntar tudo o que fosse informação para trazer cada vez mais noções daquilo que o nosso nome traz. Mas o que ela fez aí é aquela numerologia comum que vemos na internet e não propriamente aquilo que nós usamos com a nossa tabela. E eu percebi isso quando ela disse que foi à internet. Ok. Está aqui alguém a perguntar como funciona quando tratam por alcunhas
Isso é igual aos diminutivos, portanto, porque o diminutivo muitas vezes diminui um pouco a essência da pessoa e aquilo que ela é. As alcunhas, é importante ir ver qual é o simbolismo dessas alcunhas e de onde é que elas vieram, o que é que representam, o que é que são, qual a origem dela. Às vezes são alcunhas que já vêm também na família. A Letícia, estás a assistir e eu lembro-me que tu tinhas referido que na tua família havia uma alcunha que vocês eram relacionada com o nome que eram briguentos, ou seja, portanto, às vezes são alcunhas que estão relacionadas com a família, desculpa lá esta ousadia, mas são alcunhas às vezes da família, outras são alcunhas, mas quando se coloca uma alcunha, quando se inventa uma alcunha, essa alcunha tem uma história, tem um motivo e tem um para quê também, não é? É como chamarmos àquela pessoa, olha, o ourives, não estou a associar à profissão, vamos supor que alguém tem essa alcunha, está bem? E pronto, é avaliar o que é que isso também simboliza, o que é que isso significa e porque é que teve que se desenvolver essa alcunha na família. Está aqui também uma pessoa a dizer, na minha família somos muito Eduardo ou Eduarda. Eduarda, não sei se já tiveste a oportunidade, e claro que a descodificação, como eu e a Natália já referimos, é letra a letra. Quando eu estava a falar ali à Andreia o nome de Filipa, foi porque eu já fiz a descodificação do meu nome, então consegui-lhe adiantar alguma coisa, ok? Mas também o Eduardo e os Eduardos estão muito ligados ao conceito da prosperidade. Aliás, era algo que eu tinha visto há pouco ali na Sebenta e também então é interessante perceber porque é que foi necessário nessa família desenvolver a prosperidade, talvez, ok? Atenção que a Natália não sabemos os nomes de cor, tá bom? Estamos aqui. Estamos a só dar... São sincronias, porque eu realmente tinha visto ali esse nome há pouco. Alguém diz aqui, boa noite, a minha mãe deu-me o nome de Ana porque era o nome da minha bisavó materna, pois diz que era uma mulher de força. Ok. Fantástico. Já o meu pai escolheu uma Mafalda e sempre disse que queria esse nome porque ficou ali, porque ela pôs entre parênteses Não percebi esta parte. Ok, mas reparem, ela quis... O que a mãe da Ana quis, não é? Foi com que ela... Ok, que sejas forte como a tua bisavó era. Uma mulher de força. Exatamente. Ela está a dizer, a Natália conhece-me, já sei, é a Eduarda, sim. Sim, mas okay. o facto de eu conhecer Eduarda não significa que eu saiba de cor o que é que o nome traz, não é? Porque eu comecei a trabalhar com isto recentemente. É óbvio que se eu for ver o nome Eduarda, tendo em conta o que eu já conheço da Eduarda, eu vou conseguir entender o porquê. Mas isto é assim, ontem eu falava isto com a Letícia. Quando nós lançamos este tipo de lives, nós estamos a tentar mostrar este trabalho e o que ele pode fazer para ajudar pessoas. E é importante que as pessoas entendam que nós não estamos aqui para fazer consultas gratuitas, não é? Nós estamos a dar Sim, nem vamos consegui-lo. É impossível. Sim, nós exatamente, nem vamos conseguir. Não conseguimos, e isto é uma forma de nós mostrarmos o que existe, a terapia fantástica que isto é, porque isto é uma terapia. E isto é o nosso trabalho, não é? É o nosso trabalho. Isso, exatamente. E agora já acabei de ler a mensagem da outra menina, ela disse, porque Gustavo, aliás, queria que a minha prima mais velha fosse Mafalda e não ficou com o nome porque fiquei eu, ou será algo mais? Lá está, Ana, deduzo que sejas Ana Mafalda, este é o momento para que tu vás descobrir o porquê e o para quê desse algo mais. É uma oportunidade extraordinária vocês poderem conhecer-se através do nome, pelo menos eu tive essa percepção quando fizemos a nossa descodificação do nome, de que realmente seja porque tomamos consciência daquilo que nos está, de alguma forma, a orientar o contrato que nós temos, o mandato que nós temos. Então, é muito revelador, exatamente como a Natália estava a frisar, é muito revelador. Porque eu e a Natália sabemos e temos consciência, e por nós falamos, que este é um dos temas mais apaixonantes. Adoramos este tema e da maioria das pessoas também. É super interessante que nós percebemos que vocês adoram este tema, porque lá está, mais uma vez, isso tem a ver com a nossa identidade, e isso reflete mais
do que aquilo que aparentemente parece. Então, se há essa curiosidade, não há como vocês se poderem, porque a Natália está a referir muito bem, descobrir o próprio nome, o descodificar, compreender o propósito do vosso nome, é já compreenderem o vosso propósito também de vocês estarem cá. Então, de alguma forma, isso dar-vos as respostas para vocês mesmos e para a vossa vida. Porque não vocês permitirem-se experimentar isso? E lá está, pode-se tornar muito libertador vocês terem mais conhecimento do para quê do vosso nome, porquê esse nome, onde é que está esses algo mais do vosso nome. Porque sim, até seria uma responsabilidade que nós não podemos assumir nem trazer, dar-vos a todos uma coisa. Não dá. Não, não é profundo, nem só, é que exige um estudo, exatamente. Não é só o facto, porque lá está, aqueles nomes mais simples e o nome que vocês querem, basta ir ao Google dizer significado do nome X, Y, Z. Deixa-me só mostrar, eu tenho aqui a folha, só para as pessoas perceberem. Olha, boa. Como é que nós temos que fazer Levanta isto, mais um bocadinho, Natália. Levanta. Portanto, se vocês repararem, a Natália fez aquele exemplo que ela trouxe da amiga dela e reparem como é cada letra do nome, é a simbologia de cada letra, é a energia de cada letra. Portanto, vocês talvez não consigam ver um pouco em cima. Eu vou pegar este pequenino. Cada uma das letras. Assim. Ok, boa, tá. Em cima vocês conseguem ver as letras, os números, portanto, e depois a simbologia que nós vamos buscar a cada um. É esse todo, é juntarmos a energia de cada letra e no complemento vermos... Que lançam uma frase, como nós fizemos no nosso curso, e eu achei muito interessante. Deixa-me partilhar só aquela resolução do meu nome, Natália, só o Natália. Eu sou aquela que vem para renascer através do sacrifício, através da liderança, para unir o clã, quebrar ideologias religiosas, fazer justiça, trazer de volta os que não se sentem pertencentes. E isto é tudo aquilo que eu vivo desde que me conheço, não é? Uma família com altos e baixos, que deixa de falar uns para os outros, que se agarram a crenças demasiado profundas, não suportam injustiças, e trazer aqueles que não pertencem. Há muita exclusão também no meu sistema. E como o meu nome diz, Natália, natalidade, nascimentos, e eu tive que passar pelos processos de abortos, precisamente para que estes não pertencentes fossem vistos. Exatamente, estou a compreender. É maravilhoso, maravilhoso. Nada é por acaso. Diz o Paulo, que nem uma luva, ele conhece. A nossa querida Isabel está aqui a dizer: a descodificação do nome é um todo dos códigos que trazemos. Mostra-nos os potenciais e as missões na família e na vida. E alguém disse aqui: caiu que nem uma luva, Natália. Tu já viste isso? Sim. Exatamente. Eu ando para aqui para cima e para baixo e peço imensa desculpa se às vezes alguma pergunta me escapar, mas tanto eu como a Natália, depois qualquer questão, dentro daquilo que nós podemos, obviamente não conseguimos fazer consulta por mensagem, mas naturalmente estamos ao vosso dispor para alguma questão em relação àquilo que nós estivemos a falar aqui hoje. Sabes, não consigo deixar de não me lembrar na semana passada de uma pessoa que me falava do namorado que tinha um nome. O nome dele chama-se Romano. Eu conheço alguns. Um guerreiro. E sabes o que ela dizia? Que ele cada vez que se levantava dizia: mais um dia de guerra, mais um dia de luta. É sério? E ela que lhe dizia assim: olha, não estamos em guerra, está tudo bem, calma. Mas ele dizia quando acordava era mais um dia de luta. Ou seja, imagina a energia daquele nome que ele tem. Se bem me recordo, foi-lhe colocado mesmo, porque quando ele nasceu, não sei se foi um médico, alguém disse que ele estava fraquinho ou era fraquinho, alguma coisa assim, aquelas coisas, não é, que não foram muito felizes no momento em que ele nasceu. E a mãe que disse: não, ele vai se chamar Romano porque ele vai ser forte, ele vai ser um guerreiro. E claro, ele assumiu essa posição. E eu conheço essa posição.
Conheço um Sim. romano, aqui na zona de Braga, que é há pessoas que aqui se calhar que devem conhecer, ele é um massagista e ele tem a fama de torcer o pescoço às pessoas, sabes? Ele dá aquele jeito Sim, para colocar a coluna direita e ele é o sim, único que sim, sim. lá faz isso. Ele pega nas pessoas, inclusive, tem mesmo essa postura de pessoa que vai e pega e vira, guerreiro mesmo. Estou a perceber. O Sim, sim, nome é sim. mesmo E isso que aquele traz gesto, atenção, ele faz agora para a coluna, mas a gente sabe que esse gesto mal a feito cabeça. pode correr Pode mal. matar, sim, sim. Exatamente, exatamente. É isso Mesmo. mesmo. A quem estava ali a dizer, eu vi ali o nome a passar, Beatriz, o diminutivo é Bia. Quando se faz uma descodificação de nomes, além do nome, quando há diminutivos, também é importante fazer a A descodificação descodificação. dos diminutivos, naturalmente. Porque aquilo também é um reforço, é mais um mantra, é mais uma forma de chamamento. Portanto, também é algo que também faz parte desse trabalho. E às vezes neste trabalho da descodificação de nomes é muito interessante porque além de vocês às vezes verem o vosso próprio nome, podem também ver o nome dos familiares. Por exemplo, ver o nome da mãe e do pai e ver como às vezes dos avós, como por ali fora cada um deles trazia um propósito e a história ver-se a encaixar, não é? Que de alguma forma desaguou naquela última pessoa, sejamos essa pessoa, por exemplo, nós ou os nossos filhos, não é? Alguém está aqui a fazer uma pergunta. Quando? Quando, antes de nós nascermos, deve ser uma pessoa que tem um irmão, a minha mãe teve um aborto espontâneo, também influencia a nossa psicogenealogia? Ora bem, isto é um assunto que não é assim tão linear. E Exato. nós vamos fazer uma live, e eu e a Letícia, na próxima semana, e vamos falar precisamente deste assunto. Portanto, convido Olha, então a é... assistir, porque vamos falar precisamente disso. Não é uma questão de Olha, boa. influenciar, é precisamente algo que nos mostra que já existe algo a nível do nosso sistema familiar. O aborto é algo que já nos mostra que existe algo atrás. Certo. Não Sim, influencia, ele exatamente. já manifesta, já é um manifesto, não é? Exatamente, já é uma manifestação de que algo atrás, como tu partilhaste há pouco na tua história. Tu disseste mesmo em relação à tua história, não é? Exatamente, Em relação Natal e aos bebês de nascimento, trazer aquilo que nascimento. não foi visto, aqueles que não pertencem. O aborto reflete muito isso, aqueles que não foram vistos e que não foram honrados. E eu estou numa família onde existem crianças fora dos casamentos. Ou seja, hoje são grandes, ou outros até se calhar já nem Sim, existem. Mas há filhos fora sim, dos casamentos, ou seja, há filhos que não sim. foram assumidos e muitas vezes os abortos que nós passamos estão muitas vezes associados a isso. Mas isto fica para aquela live que vamos fazer eu e a Letícia, que vai ser fantástica. Fiquem atentos que eu vou publicitar isso. E vamos falar especificamente desse assunto, a dificuldade em engravidar, com a visão da psicogenealogia. Perfeito, perfeito. Natália, estou a olhar para as horas Sim, e o tá. Instagram é muito disciplinado neste aspecto e Vai-nos devemos cortar o estar fio. quase a fazer uma hora e antes que ele nos abandone sem que nós nos possamos despedir. Em primeiro lugar, quero-te agradecer a tua participação. Foi E eu ótimo a ti o ter esta convite. conversa contigo. Foi ótimo. Convidamos as pessoas a assistirem. A Letícia, na página da Psicogenealogia Liz, todas as manhãs está a fazer um live com alguém de determinada área que traz um tema da psicogenealogia. Aproveitem, porque é tanto conhecimento que se está logo... Eu sei que é às 11 da manhã, mas muitas vezes fica disponível também no YouTube. Fica, dá para ver Na depois. próxima semana, exatamente, na próxima semana a Natália vai estar num desses lives, eu também, salvo erro, eu vou estar na segunda-feira, tu vais trazer esse tema, eu vou falar precisamente das dores das mulheres na psicogenealogia, portanto são coisas que se relacionam. Já agora, aproveito também, em abril vai haver uma nova turma e tenho a certeza que tanto eu como a Natália aconselhamos Façam esta mesmo. formação, nem que seja só para vocês próprios, mesmo que seja alguém Sim, que não trabalha nesta área, façam esta formação, sim. porque isto Porque traz-nos com um certeza para a área que vocês vão conhecimento. fazer, sim, vai valer, não Vai, é? sem dúvida, E vocês descobrem os nomes, vocês descobrem mesmo a vossa história aí. mesmo. Vocês aí descobrem a vossa história, os nomes, as datas, tudo. É tanta coisa que não dá para falar. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui connosco, foi ótimo. Gratidão pela vossa interatividade.
pela vossa participação, tá? Natália, Obrigada. foi um grande prazer. Muito obrigada a ti. Vamos Obrigada falando também. Beijinho. E obrigada a todos. Um grande beijinho. Qualquer Beijinho. coisa, eu ou a Natália estejam ao dispor, está bem? Exatamente. Ok. Grande beijinho. Beijo. Obrigada. Tchau a todos. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada.